Veja só. Se os pássaros conseguem fazer ninho na casa de Deus, por que eu não posso fazer minha morada na casa dele? Por que a gente fica perdido dentro da casa de Deus? Somos filhos de Deus. A andorinha fez ninho para os seus filhotes nos átrios do Senhor. Quando Jesus disse está consumado, com seus braços abertos na cruz, o véu foi rasgado de cima para baixo e um novo caminho foi aberto para nós pelo poderoso sangue dele. Por que estamos perdidos dentro da casa do nosso Pai? Nós temos esse privilégio de montar o nosso ninho na morada de Deus. Não só para mim, mas para minha esposa, meus filhos, aqueles que nós amamos. Amém? Feche os seus olhos. Eu te louvo, Senhor, porque nós somos mais do que 2 ou 3 reunidos neste lugar, então a tua presença será superabundante neste lugar, como já tem sido. Quão amáveis são os teus tabernáculos, ó Senhor dos Exércitos. Pois até a andorinha encontrou ninho para si, aonde aprouve colocar os seus filhotes. Eu vou estar nesse tabernáculo, e meus irmãos e minhas irmãs também. Naquele grande dia em que o Senhor vai nos receber, um por um, e vai dizer: vem, benditos de meu Pai, e possui por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. E nós te louvamos, Senhor, e pedimos que teu Santo Espírito, o nosso amigo e consolador, o nosso intercessor, ministre aos nossos corações nesta manhã, e que os teus olhos possam nos encontrar para o louvor da tua glória nesta manhã, em nome de Jesus. Amém? E chegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores para o ouvir. Esse ele é Jesus. Chegavam-se a Jesus todos os publicanos e pecadores para ouvir. Pode passar para o 2. E os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo entre si: Este é Jesus, que eles estão apontando, recebe pecadores e come com eles. Segura aí o texto, depois a gente continua nele. Eu vou precisar de 4 homens, e vou precisar do pastor Maico. Esses 2 versos que nós acabamos de ler, eu vou representar aqui numa peça para você entender o contexto das parábolas que Jesus vai falar agora. Eu estou dando microfonia. Vamos lá, 4 jovens, 4 homens, venham aqui por favor. Sobe lá, senta. Pastor Maico, você faz um círculo e fica como se estivesse conversando com eles. Esses 2 versos de Lucas 15:1 vai estar agora sendo representado nessa cena que você vai estar vendo aí. Pode ficar juntinho. Está faltando um. Vamos lá, meu irmão. Você tem coragem de ir? O pastor Michael vai representar a pessoa de Jesus. Então você fica conversando com eles. Tem mais? Então vamos lá. Pastor Maico, você vai fazer o papel de Jesus, como se estivesse conversando com esses publicanos e pecadores. Preste bem atenção agora. Olhem para mim enquanto eles se arrumam lá. O pastor Maico é Jesus. Amém?
E esses homens, olhem para o pastor, olhem para Jesus aí, ó. Esses homens são os publicanos e pecadores. Naquela época, as casas que eles viviam funcionava da seguinte forma, a estrutura física delas. Eles tinham uma parte de baixo, que era essa área aqui, que vocês estão vendo, que era onde eles colocavam as suas crias, suas aves para consumir a carne, suas ovelhinhas e até gados, principalmente uma vaca leiteira, e colocavam esses animais, que era o sustento deles, na frente da casa. E posterior a essa área era a entrada, o degrau e a entrada da casa. E a casa geralmente tinha dois vãos. O inferior, que era a entrada, onde eles lavavam os pés. E a parte superior geralmente era usada para fazer refeições, principalmente em época quente. E nesse texto de Lucas 15, Jesus estava em cima da casa dele, a casa de Maria, sua mãe, recebendo os pecadores e publicanos. E estavam, diz o texto, comendo com eles. Diga comigo, comendo com eles. Jesus. E vieram os fariseus e os escribas, passando pela rua, chegaram exatamente até aqui onde eu estou, que era o portão que protegia para que os animais não saíssem. E eles viram Jesus, como vocês estão vendo o pastor Maicon ali com os irmãos, comendo com os pecadores e publicanos. E eles chegam até aqui, do lado de fora da área da casa de Jesus, e diz: olha, aquele lá, este, e apontam, eles viram Jesus. Então Jesus não estava fazendo esta refeição com os publicanos e fariseus e pecadores dentro de casa, porque se tivesse dentro de casa eles não viam Jesus. Lembra que quando Jesus fez o mesmo milagre dentro de uma casa, tiveram que tirar o telhado para poder descer o paralítico? Não tinha como ver, porque as janelas eram pequenas, não é como as janelas aqui de Santa Catarina, que são enormes, bonitas, bem trabalhadas. Então ele estava lá em cima, viu, pastor Maicon, da casa. E eles apontaram para Jesus, como está ali, agora eu apontando aqui para pastor Maicon, e disse: este recebe pecadores, publicanos e come com eles. Daqui, do portão. Obrigado. Pode descer. Só que o pastor Maicon não desce. Fica sentadinho aí. Só os demais. Senta, pastor Maicon. Tu és Jesus. Vem a segunda parte dessa cena, ainda nesse verso 2. Este, aponte aqui para o pastor Maicon. Diga: este é o que come com os pecadores. Pode passar a mídia, o verso 3. E ele, Jesus, lhes propôs esta parábola dizendo: olha para mim, Jesus está lá em cima comendo. Este. E agora o texto diz no verso 3 que este lhes propôs uma parábola. E essa parábola foi proposta para os pecadores que comiam com este, ou para estes?
que estavam do lado de fora, para estes daqui. Então agora Jesus desce, por favor. E Jesus para exatamente aqui, da divisa da entrada da casa para o lado de fora, e lhes propõe a parábola. Obrigado. Visualizaram a cena? Os pecadores continuaram lá. E aqui se manifesta um atributo de Jesus. Ele ouviu de lá de cima o que a boca daqueles homens falaram aqui fora. E veio. Deixou os pecadores e veio ao encontro deles e lhes propôs a palavra. Porque o Deus que nós servimos, que enviou seu Filho amado para nos salvar, conhece a voz dos nossos pensamentos. E ele começa a primeira parábola dizendo: um pastor tinha 100 ovelhas, falando para esses homens, escribas, doutores da lei. Ele tinha 100 ovelhas e foi levá-las para pastar. E percebeu que quando trouxe de volta, havia perdido uma ovelha. Uma ovelha. Uma. E a parábola diz que ele deixou as 99 guardadas. Lembra desse ambiente? Deixou as 99 guardadas e saiu para buscar a perdida no deserto. E ao encontrar, diz o texto, que ele se alegrou e se regozijou com ela, e a trouxe de volta e colocou junto com as 99 e fez uma festa, porque havia encontrado a ovelha perdida. E o texto da parábola ainda diz que aquela ovelha perdida era muito mais importante do que as 99 que estavam aqui achadas, mas que ele valorizava a que ele foi buscar no deserto, perdida. E diz o texto que assim é o Senhor quando encontra uma ovelha perdida no deserto da vida, e que um pecador se arrepende a tal ponto que haja festa nos céus. Uma ovelha perdida, um homem perdido, uma mulher perdida, um jovem perdido, quando é achado, vale mais do que todos os membros de uma determinada igreja que estão achados dentro do aprisco. A festa não pelos achados, porque um dia eles estavam também perdidos, mas a festa porque o perdido foi encontrado. Os doutores da lei, os fariseus estavam aqui, os pecadores lá em cima comendo na mesa de Jesus, e Jesus aqui na divisa do seu aprisco e do lado de fora da rua. A primeira parábola que Jesus conta para eles é da ovelha perdida, e que o pastor saiu e foi buscá-la. Diga comigo, ele foi buscar. E veio a segunda parábola. Jesus continuou aqui conversando com aqueles publicanos e fariseus, doutores da lei, e disse: pois ainda vos digo que uma mulher, quando perdeu a sua dracma dentro de casa, em verdade vos digo que ela pegou a vassoura e começou a varrer, até
que dentro de casa ela encontrou a dracma perdida. E regozijou-se. E alegrou-se. Porque encontrou o que tinha perdido dentro de casa. A dracma perdida. Preste bem atenção que na primeira parábola o pastor foi buscar o perdido lá fora. Na segunda parábola, a mulher busca o perdido dentro de casa. E diz o texto que quando ela encontrou a dracma, ela vai ao encontro das suas vizinhas e colegas e diz: regozija-te, alegra-te comigo, porque eu achei a minha dracma perdida dentro de casa. E Jesus diz: em verdade vos digo, que haverá muita festa quando um pecador se converter dentro de casa. Temos aqui 2 perdidos, um fora e um dentro. Temos 2 perdidos, um fora no mundo e um dentro da casa do Pai. Há possibilidade de estarmos perdidos dentro da igreja? Há possibilidade de estarmos desorientados dentro da casa do Pai? De forma proposital eu honrei o irmão que abriu o culto com Salmo 84. Se a andorinha encontrou ninho para os seus filhos dentro de casa do Pai, por que eu não posso montar o meu ninho também? A possibilidade de estarmos perdidos, desorientados dentro da casa do Pai? E Jesus estava aqui conversando com os fariseus, publicanos e doutores da lei, porque eles são filhos de Abraão. Todos os sabá deles estão dentro da casa do Pai. Mas o Filho de Deus, o mediador entre Deus e os homens, o Messias, estava dizendo para eles com essas 2 parábolas: vocês estão dentro da casa do Pai de Abraão, mas vocês estão perdidos. E eu vim buscar, encontrar, achar, para que haja festa nos céus, quando um pecador que está lá fora se arrepende e volta, ou quando um pecador que está dentro da casa do Pai, que se arrepende, que se encontra com o Pai, volta. A primeira parábola é de uma ovelha perdida lá fora, e a segunda é de uma dracma de muito valor. Diga para a pessoa que está do seu lado: você tem muito valor. E ela é encontrada dentro de casa. Esse capítulo 15 de Lucas traz 3 parábolas. Eu contei as 2 primeiras. Presta atenção. A primeira parábola é das 100 ovelhas e uma é perdida. A segunda parábola é das dracmas, que uma foi perdida. Mas nas 2 parábolas, o que estava perdido foi achado. Nas 2 primeiras parábolas, o que estava perdido foi achado. Agora vem a terceira parábola, que vai juntar as 2 primeiras. A parábola do filho pródigo. E nesta parábola, nós temos 2 perdidos. Um dentro de casa e o outro fora. E Jesus continua no portão, os doutores da lei do lado de fora e os pecadores e publicanos comendo na mesa de Jesus. E Jesus aqui, na porta do aprisco.
Porque está escrito: quem pula o muro é o ladrão, mas quem passa por mim é a ovelha, porque eu sou a porta. E ele está aqui, e os publicanos ali, e ele diz: um homem tinha 2 filhos, e um deles disse: pai, me dá minha herança, porque eu preciso da minha herança. E o pai separou o que era de um filho, separou do outro e deu para ele. E no decorrer de alguns dias, o filho foi arrumando suas bolsas, pegou sua herança e partiu para um mundo distante. Saiu da casa do pai. Mas o texto diz que houve uma grande crise naquele local onde ele estava, e ele gastou o seu dinheiro a tal ponto que não tinha o que comer, e foi pedir um trabalho em troca de comida. E um homem, um cidadão daquela cidade, colocou para ele trabalhar com os porcos. E o texto diz que ele desejou comer as iguarias dos porcos. E ele disse: os funcionários, os cooperadores, os empregados do meu pai comem melhor do que eu estou agora. Eles têm pão sobre a mesa e eu estou aqui junto com os porcos. Voltarei para o pai. Voltarei e direi para ele: pai, pequei contra ti perante os céus, não sou digno de ser chamado filho teu. Me recebe e me coloca como empregado teu. Ele ensaiou o arrependimento dele e voltou. E ao voltar, o pai estava lá no alto da casa, comendo na mesa, e viu o filho voltando. E desceu e saiu, passou pelo aprisco dele, passou pelo portão, foi ao encontro do filho. E deu um beijo nele, abraçou e trouxe de volta. E preste atenção, passou pelo portão, passou pelo aprisco, chamou os empregados e diz: traz a melhor roupa, monta um banquete, porque o filho que estava perdido e morto reviveu e foi achado. O filho perdido voltou. Olha que era a parábola da ovelha perdida, que o pastor saiu para encontrar e trouxe de volta e colocou no seu aprisco. O filho pródigo voltou e entrou. Mas o segundo filho dele, quando voltou do campo do trabalho, administrando os pertences do seu pai, que escuta aquele barulho de festa. Lembra que quando um pecador se arrepende tem festa? Deus está doidinho para fazer festa nessa manhã. Mas Ele está se coçando. Está tudo pronto. Está tudo pronto. Os anjos estão aqui, prontinho nessa manhã, só para fazer barulho de festa. E o filho, quando olhou e perguntou, chegou para perto de um dos funcionários do pai e disse: o que é aquilo lá? Que barulho é esse? Eu vou parafrasear: segunda-feira, festa. E o funcionário disse: é que o teu irmão, que estava perdido e morto, foi achado, reviveu. Teu pai matou umas novilhas, colocou uma roupa nova nele e deu um anel para ele.
semblante dele se desfigurou de raiva. E diz o texto que o pai desceu onde o pastor Maico estava representando Jesus, desceu da festa, foi até o lado de fora do aprisco, passou pelo portão e disse: vem, filho, teu irmão voltou. Ele estava morto, está vivo, estava perdido e foi achado. Vem, come conosco, senão, não, porque ele pegou tudo que é nosso de herança e foi gastar com a vida da carne promíscua, e agora volta e o Senhor dá um banquete para ele, enquanto que eu fiquei todo o tempo aqui e o Senhor nunca me deu algo para me divertir. Não vou entrar. Lembra que Jesus está aqui no portão falando essa parábola para os filhos de Abraão, pecadores que estão comendo lá, e os filhos de Abraão aqui não querem entrar. E aquele pai disse: mas filho, como assim? Tudo que é meu é teu, só basta você estender a mão e pegar. Tudo que é meu é teu, vem comigo. Não. Por favor, mídia, coloca o último verso do capítulo 15. Mas era justo arreglemos e folgarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e achou-se. E o capítulo termina, porque aqueles doutores da lei, filhos de Abraão, não entraram. O filho que estava na casa do pai também não entrou. E não houve festa para ele. A coisa mais difícil da vida é ser perdido. A coisa mais dolorosa do ser humano é achar que ele é achado e ele está perdido. Perdido em valores, perdido em conceitos, perdido em esperança, perdido no casamento, perdido como pai, perdido como mãe, perdido como filho, perdido como profissional, perdido como estudante. Para onde vou? De onde eu vim? Quem sou eu? São tantas perguntas que fazemos dentro da casa do Pai. São duas parábolas, e a terceira junta as duas. E se ele disse essa parábola, é porque tem os perdidos lá fora que serão trazidos de volta, e tem aqueles que estão aqui dentro perdidos, mas que também serão achados. E o meu desejo nesta manhã é que o Espírito Santo de Deus encontre os perdidos que vieram nos visitar nesta noite, que estão perdidos lá fora, querendo uma luz, uma orientação, um milagre, uma esperança,
querendo algo novo e não sabem encontrar. O vazio é tão profundo que ele somente pode ser preenchido por uma coisa chamada Jesus. E o meu desejo é que aqueles que estão dentro da casa do Pai possam um dia se encontrar com o Pai dentro da casa. A possibilidade de Deus estar perdido dentro da casa do Pai, a possibilidade de Deus estar perdido lá fora, sim, porque Ele veio para nos salvar. Vocês lembram daquela música que fala das 100 ovelhas e que Ele deixou uma, que traduzido do inglês para o português é ousado amor? Tem como a gente cantar esse ousado amor? Tem a letra aí? Eu não me lembro da letra. Cadê o Ministério de Louvor? Me ajuda aqui, Ministério de Louvor, por favor. Cante esse cântico. Tu tens sido tão bom, Jesus. Tu tens sido tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão bom. Tu tens sido tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante e ousado amor de Deus. Só um instante. Porque não fostes vós que escolhestes a mim, mas fui eu quem vos escolhi. Fui eu que vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo que você peça em meu nome, eu vos conceda. Sem mim, nada podeis fazer. Nada. Nada eu posso fazer sem Ele. Absolutamente nada. Porque todo aquele que confessar o Filho de Jesus, o Filho de Deus como Senhor e Salvador da sua vida, tem a vida eterna. Mas e como é que eu faço para voltar, eu que estou perdido lá fora? Olha, é fácil se com o teu coração você crê que Jesus ressuscitou dentro dos mortos e que hoje está sentado à destra de Deus Pai e que intercede por nós e que Ele derramou o seu sangue precioso para nos purificar de todo pecado. Se com o coração você crê que Ele é o mediador entre Deus e os homens, Ele é o único que pode fazer com que eu passe do mundo perdido para o aprisco encontrado. E se você confessar com a sua boca que Ele é Senhor e Salvador da tua vida, ora pois, tu tens a vida eterna. É simples. Não preciso pagar promessa, não preciso pagar nada, absolutamente nada, porque tudo já está pago. Uma das coisas mais extraordinárias é quando o apóstolo Paulo diz que ele rasgou a promissória da minha dívida. É como se Jesus estivesse chegando na frente de Satanás e olhasse, qual é o seu nome? Wilson. Olhasse para Satanás e diz: me fala o preço de Wilson. E Satanás procurava lá no arquivo dele a promissória da dívida e puxava: Wilson de quê? Wilson Rodrigues deve tanto. Está aqui o sangue. Pá! Está pago.
Porque você, Wilson, não foi comprado com coisas corruptíveis como a prata e o ouro, não. Hoje você está sentado aqui, hoje você entra nessa igreja e todos os domingos eu passo de bicicleta por vocês dois, indo e voltando a pé. Ou não é? Foi porque Ele te pagou um sangue caro, um sangue carmesim, e você é mais do que vitorioso, e você é mais do que vitoriosa em Cristo Jesus. E a palavra diz: quem te arrebatará das minhas mãos? São minhas ovelhas. E para que você possa experimentar, se você está perdido lá fora, é só fazer o que o Wilson fez. Um dia ele disse: toma minha vida, Jesus, eis-me aqui, me recebe, eu te quero como meu Senhor e Salvador. Mas tem os que estão perdidos dentro da casa do Pai, que Ele também quer encontrar. Como é que está o senhor? Tudo bem? Prazer em conhecer a senhora. Eu lhe conheço de foto, porque este homem aqui um dia veio correndo ao meu encontro, junto com a minha esposa, quando nós entramos no condomínio. E ele guarda nossas vidas, a senhora sabe disso. E ele disse: o senhor é pastor? E eu disse: como é que você sabe? Eu nunca falei, nunca me revelei. Eu preciso de oração pela minha esposa. Eu quero agradecer a Deus, porque a minha oração se tornou materializada aqui nesse lugar hoje. Amém? A senhora tem uma família linda, 3 homens lindos que Deus deu para a senhora, que são seus filhos. E a senhora entrou hoje nessa manhã aqui porque Deus te viu e a senhora encontrou e foi achado por Ele. Esse homem te ama. Ele não pediu oração por ele, ele pediu oração pela senhora. Aleluia. Ousado amor de Deus. Vamos colocar de pé. Que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão bom. Tu tens sido tão bom pra mim. Cante, igreja. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão bom pra mim. Diz isso. Impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Todos os dias, quando tem culto nesta igreja, seja o pastor Michael, seja a pastora Rafa, seja outros ministros, seja a Fire, estão sempre batendo na mesma tecla. E são sempre os 2 convites. Se você quer aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, ou você que está dentro da casa do Pai quer se encontrar novamente com Ele por estar perdido aqui dentro. Ah, eu não sei o que é que eu faço, eu não sei o que é que Deus tem comigo. Não, você não precisa saber de nada. Você só precisa passar por essa porta aqui e vir aqui para frente e se entregar para Ele, porque o Espírito Santo derrama e capacita você.
só tem que sair da posição de perdido e passar por aqui para ser encontrado, porque ele ficou aqui na porta esperando aqueles publicanos da lei entrarem e ele não entrou. Ele ficou esperando o filho que estava na casa do pai entrar e não entrou. Deus quer fazer duas festas nessa manhã: o que está perdido lá fora e o que está perdido aqui dentro. Só depende de você. Deixa eu te falar uma coisa nessa manhã. Talvez você está aqui e você ainda não conseguiu experimentar esse ousado amor. Sabe o que acontece? A primeira barreira que vem de frente de mim e de você, para a gente não experimentar esse ousado amor, é nós pensarmos que nós não somos dignos desse amor ser derramado em nós. E deixa eu falar uma coisa para vocês: nós realmente não somos dignos desse amor. Nós realmente não merecemos esse amor, mas mesmo assim Ele nos amou. Então eu quero fazer uma oração aqui nessa manhã. Eu quero fazer uma oração nessa manhã. Eu queria orar por você que talvez se sente perdido. Pastor Ted foi muito pontual aqui em dizer que não é só perdido fora, mas sim perdido dentro. Porque às vezes você está aqui dentro e você não consegue entender o porquê você está aqui. Você não consegue entender o amor que Deus derramou sobre você, ou porquê você foi, sabe, porque o Senhor te trouxe para esse lugar. Eu queria orar por você nessa manhã. Se eu fosse você, já tinha saído do lugar. O aprisco está aberto, a porta está aberta. Precisa de uma movimentação, precisa sim. Sai do teu lugar em nome de Jesus. Nós queremos orar por você. Impressionante, infinito, ousado amor de Deus, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Impressionante, infinito, ousado. Deixa eu perguntar para você. Talvez você esteja aqui, não sei se é a sua primeira vez aqui conosco ou não. Talvez você entrou nesse lugar e o convite para você nessa noite não foi para encontrar Jesus e muito menos entrar no seu aprisco, mas você recebeu um convite e você aceitou. Talvez a curiosidade te trouxe aqui. E deixa eu te falar uma coisa muito certa nessa manhã: não importa o que te motivou a vir aqui nessa manhã, o que importa é aquilo que o Espírito Santo preparou para você. Porque o Espírito Santo, ele preparou algo para você, porque ele não perde viagem. Então eu preciso me comunicar com você e gerar no teu coração algo para que você escolha um caminho a seguir. E deixa eu ser muito claro para você: esse caminho, ele não é dessa igreja ou dessa religião, não. Esse caminho se chama Jesus, porque ele falou que ele é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida. Nós não estamos aqui para pregar a placa que está grudada lá do lado de fora. Não. Nós não estamos aqui para te convidar para pertencer a uma religião, até porque Jesus não cabe nem nessa placa e nem nessa religião. A caixa da religião é muito pequena para colocar Jesus dentro. O meu convite para você é que para você encontre o verdadeiro amor, aquele que morreu na cruz do Calvário, mas que ao terceiro dia desceu ao inferno para tirar o teu nome de lá, o meu nome de lá, e te levar para com Ele. Então eu preciso te perguntar, porque talvez você chegou aqui e você diga: meu Deus, o que eu faço, como eu dirijo a minha vida? Parece que eu ando em rodas, parece que eu ando para baixo e para cima, altos e baixos na minha vida. Eu quero te dizer uma coisa: aquele que não tem um destino, aquele que não tem um caminho, qualquer direção serve. Agora aquele que anda em Jesus, meu irmão, sabe qual é o caminho que tem a seguir. Por quê, pastor? Porque a palavra vai falar, Salmo 119: luz para o meu caminho, lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra. Nós temos uma direção que o mundo não tem.
A Bíblia não é para você simplesmente carregar debaixo do braço, ou para que você seja simbolizado como um evangélico. Não, a Bíblia é um manual de prática da tua vida, da minha vida. E para isso ela não serve para ler, para pregar para alguém. Não serve. Como assim, pastor? Não serve. A Bíblia é feita para a gente vivê-la, viver ela, viver essa palavra. Por isso que ela é lâmpada para os meus pés, é para os meus pés. Quantas vezes a gente não sabe onde anda botando os pés, não sabe qual direção a ser tomada. Mas nessa manhã eu quero te convidar a você conhecer o Cristo. Temos alguém no nosso meio que deseja se render aos pés de Jesus? Só levante as suas mãos. Se nós temos alguém, eu quero orar por você. Vem cá, meu querido. Aplauda o Senhor. Aplauda o Senhor. Celebre, 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 celebre. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo. Mesmo assim se entregou. Oh, impressionante. Entenda. 2 personagens foram falados nessa manhã, e eu não vou insistir. Personagem que está fora e precisa encontrar, se render, se apaixonar. Às vezes você está aí no banco e você está perguntando assim: ó, pastor, eu não vou ir para frente, eu não vou levantar a mão, porque eu já conheço Jesus. Um dia eu já estive com Ele, um dia eu já fiz tanta coisa, eu já estive participando. Lembre-se do que estava perdido dentro da casa. Não faça que esse culto dessa manhã termine para você sem festa. Não faça que esse culto dessa manhã termine para você sem festa. O Senhor quer celebrar com a tua vida. Então eu vou perguntar mais uma única vez. Antes de perguntar, eu quero, em nome de Jesus, repreender todas as amarras que te prendem nos bancos. Toda amarra que está tentando te envergonhar. E eu preciso te perguntar: nós temos mais alguém que deseja reconciliar com Jesus? Vem para cá, querida, em nome de Jesus. Aplauda o Senhor. Celebra, gente, celebra. Ei, existe uma festa para quem está fora e quem está dentro. Ei, aleluia. Amor de Deus. Celebre, celebre, Oh, celebre, celebre. que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo. Mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Estenda suas mãos para cá, por gentileza. Libere palavras que estão no seu coração sobre essas pessoas que estão aqui. Sabe qual é o melhor de quando um perdido é encontrado? Ou de quando um filho que estava, desencontrado dentro da própria casa chega? É que os irmãos festejam junto. E essa igreja é uma igreja de irmãos em Cristo Jesus. Irmãos que correm no mesmo propósito. Então, nós estamos aqui celebrando com os nossos irmãos. Então comece a profetizar sobre eles. Comecem a liberar palavras. Não esperem a oração do pastor, mas sim libere palavras sobre essas pessoas. Libere aquilo que o Espírito Santo colocar no teu coração. Pai, nós estamos aqui, Jesus, e nós estamos festejando, Senhor, com os nossos irmãos que foram encontrados por Ti, com os nossos irmãos que estavam dentro de casa, Senhor, e não estavam encontrando uma direção, com cada irmão, Senhor, que não se sentia amado, mas o Senhor o encontrou novamente, é que eles ouviram a Tua voz, Senhor. Quanto tempo os nossos ouvidos andaram fechados, Senhor, para Ti, mas que nessa manhã, Pai, nessa manhã os nossos ouvidos sejam abertos, Senhor, para entendermos a Tua voz e sabermos aquilo que Tu estás falando conosco, Pai.
Espírito Santo, que não seja apenas uma celebração, mas seja um momento de mudança de vida, que as nossas vidas possam ser mudadas pela direção da Tua palavra, Jesus. Em nome de Jesus, encontra, Senhor, lugar dos nossos corações, Senhor, para que o Teu nome seja glorificado em tudo, Pai. Abençoa cada um que está aqui, Senhor, e dá, Senhor, deixa, Senhor, o Espírito Santo entrar na vida deles e fazer morada, em nome de Jesus. Celebre! Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99